Olá, hoje é segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022. Eu estou passando aqui rapidinho para comentar com vocês a respeito do que aconteceu, a tentativa de assassinato do candidato a governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O Tarcisão do asfalto, que está em primeiro lugar nas pesquisas de opinião pública, e o adversário dele é do Partido dos Trabalhadores, o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação do governo Lula, Miguel Haddad. Conforme já se preocupava a equipe dele, já tinha uma desconfiança, porque a polícia já havia interceptado conversas telefônicas dos membros do PCC, primeiro comando da capital, uma facção criminosa, uma das maiores do mundo, que atua principalmente no estado de São Paulo, mas também tem braços espalhados por todo o Brasil e pela América Latina, já que o PCC em São Paulo e o Comando Vermelho no Rio de Janeiro são as duas maiores facções da América Latina, responsáveis pelo tráfico de drogas, trazer a cocaína para o Brasil, vinda diretamente da Bolívia e da Colômbia. Então, um pessoal muito perigoso, e estava já de olho na candidatura do Tarcísio, porque em São Paulo onde fica o Porto de Santos, da onde é exportada a cocaína para diversos lugares da África e também, principalmente, da Europa, dos Estados Unidos. Então, o Tarcísio vinha já durante a campanha dizendo que a era em que o governo via nos bandidos, no braço criminoso do PCC, um parceiro, e na polícia um inimigo, essa era tinha acabado, e que ao chegar ao governo do estado de São Paulo, ele ia acabar com essa farra. Também ele é contra os saidões de fim de semana, as saidinhas de Natal, de feriado, de dia da mamãe, dia do papai, onde os bandidos aproveitam para praticar crimes. Então ele é contra o aborto, ele é a favor da minoridade penal, onde os jovens de 16 anos têm que responder pelos seus crimes. Então essas declarações do Tarcísio estavam pesando muito para cima dele, e houve esse atentado hoje de manhã. Vou colocar para vocês aqui cenas, imagens que foram captadas pela reportagem da Rádio e TV Jovem Pan, gentilmente cedidas para a gente, do que aconteceu lá na hora, né? Vocês vejam aí, que vocês já estão vendo aí o que aconteceu. Nesse momento, esse homem de azul que está apontando um revólver aí, foi um dos que atiraram contra os bandidos. No centro do vídeo, você vê que está desfocado, porque a TV Jovem Pan desfocou para não chocar. Essa cena aqui foi praticamente ao vivo, para não chocar o telespectador. Você vê aqui atrás do policial, está desfocado, é o corpo do bandido que levou o tiro da polícia, né? A polícia que fazia ali a segurança. Está vendo aí no chão? Esse cara aí tudo indica que é um membro do PCC, pela investigação que a polícia está fazendo. Ele estava nessa moto que está caída no chão, e você vê que o policial aí cumprimenta um ao outro pela boa atuação, né? Conseguiram evitar o pior. Na hora da troca de tiros, o Tarcísio estava no interior de um prédio fazendo um evento, uma reunião política junto com apoiadores que apoiam a candidatura dele para governador de São Paulo, lá em Paraisópolis, nessa comunidade. E o prédio foi evacuado pela polícia, pelos seguranças, a polícia que faz a segurança do candidato. Está vendo essa cena aí? É no momento em que o prédio foi evacuado. Esse senhor aí com um revólver na mão é um dos chefes da equipe de segurança do Tarcísio. Lembrando que tanto o Tarcísio quanto o Haddad, que é o adversário dele, o candidato do PT, Haddad, todos os dois têm direito à segurança armado. E normalmente essa segurança é feita pela Polícia Militar. A Polícia Militar, a Polícia Federal e a Polícia Civil que cuidam da segurança dos candidatos a governador, assim como dos candidatos à presidência da República. A diferença é que o presidente da República, seja ele quem for, conta também com a segurança do GSI, do Ministério do GSI, que tem também a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Então, o serviço de inteligência é mais apurado para o candidato que está candidato à reeleição. Assim como foi com Lula, com Dilma e com o Fernando Henrique Cardoso. Hoje o Bolsonaro tem uma segurança melhor do que ele tinha em 2018, quando ele sofreu aquele atentado à facada feita pelo ativista de esquerda Adélio Bispo. Dessa vez não. Dessa vez esse atentado aqui, que culminou com a morte de um dos bandidos que tentaram contra a vida do Tarcísio de Freitas,
não é até agora não se sabe se é militante de esquerda, se está a serviço do Partido dos Trabalhadores ou do PSOL, que o Adélio Bispo, que deu a facada no Bolsonaro em 2018, ele foi filiado ao PSOL, que é um braço do PT, né? Na verdade, o PSOL é um braço do PT, assim como outros partidos de esquerda. Já esse não. Esse, pelo que tudo indica, a polícia está investigando, são membros do PCC, Primeiro Comando da Capital, que é essa facção criminosa que eu estive dizendo, que é responsável por inúmeros assassinatos, quase todos assassinatos praticados pelo PCC, Primeiro Comando da Capital, é praticado contra bandidos de facções rivais que disputam as áreas de narcotráfico no estado de São Paulo, mas também contra cidadãos comuns, assaltos a banco e etc. Graças a Deus não aconteceu nada demais. Eu, assim, além, lógico, né, desse bandido que foi alvejado pela polícia durante a troca de tiros, aonde eles tentaram contra a vida de Tarcísio, poderia pegar inclusive em qualquer cidadão que estava lá dentro desse recinto aí, na hora que começou o tiroteio lá fora. Graças a Deus deu tudo certo. Eu vou colocar de novo essa imagem, se você ainda não assistiu, eu vou colocar de novo ela aí para você acompanhar. Veja só, nesse momento está tendo a troca de tiros e esse senhor de azul é um dos que estão protegendo a equipe do governador. Esses outros que acompanharam ele aí também são membros da polícia que estavam apaisando. Agora você já está vendo um policial aí, militar, fardado, que também estava no local, né? Aí a polícia chegou, vê a moto no chão e verifica se tem mais algum bandido por perto. Aí no chão está caído, está desfocado para que você não fique chocado com as imagens. Você vê aí, vestido de verde e branco ali, o motoqueiro que levou o tiro da polícia, né? Aí a polícia já chegando, pedindo para as pessoas se afastarem, porque eles não sabiam nesse momento ainda se ainda havia membros da facção aí escondidos. A maioria já tinha fugido e essa pessoa aí que está no chão foi alvejado, não conseguiu escapar do cerco policial. E na sequência aí dessas imagens, você vai ver a imagem inicial, aonde o prédio onde estava o Tarcísio foi evacuado pela polícia para que as pessoas conseguissem, aí nesse momento aí, ó, tá vendo? Esse homem que está com um revólver na mão, né, uma pistola, ele está evacuando o prédio, pedindo para as pessoas saírem rapidamente, porque eles não sabiam, nesse momento, ainda não sabiam se havia ainda bandidos escondidos por aí. Todo mundo arriscando a vida, mas graças a Deus não aconteceu nada com a equipe do Tarcísio, nem com os policiais que fazem a segurança do candidato e também nem com os moradores e com os jornalistas que estavam presentes nesse momento. Só comentar com vocês que tudo indica que agora acabou a campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República e muito menos vai à frente a campanha do Haddad. Há inclusive uma pressão de algumas pessoas do próprio Partido dos Trabalhadores para que o Haddad, o Miguel Haddad, aliás, o Fernando Haddad, ele recue e desista da candidatura dele, uma vez que ele está muito atrás das pesquisas, né? Porque os eleitores que votaram no Tarcísio já deu aí quase cerca de 40% dos eleitores no primeiro turno e também mais de 10% aí votou no Garcia. O Garcia, o atual governador de São Paulo, está apoiando o Tarcísio, então muito provavelmente é dificílima a situação do Haddad, não só porque ele não tem votos, né? Ele foi um péssimo prefeito lá em São Paulo, então São Paulo não gosta do Tarcísio, o interior de São Paulo não conhece o Tarcísio, o interior de São Paulo foi chamado de capial, de ignorante pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que o Bolsonaro é um ignorante lá do interior de São Paulo, quer dizer, ofendeu toda a população do interior de São Paulo. Dificilmente o Haddad tem chance contra Tarcísio, principalmente depois de um atentado como esse. Graças a Deus não teve sucesso esse atentado. E da mesma forma, o Lula está muito mal. Ontem à noite teve um debate, eu vou falar dele mais na frente. Houve um debate presidencial entre os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, lá na Band, na TV Bandeirantes, e ele foi muito mal. Todo mundo está falando que ele perdeu o debate, ele estava perdido, o Bolsonaro dominou a cena.
ele estava nervoso, o Lula estava nervoso, o Bolsonaro tranquilo, demonstrando confiança que vem vencer as eleições, e também ele não soube, o Lula, se defender de algumas acusações feitas tanto por corrupção quanto também pela ligação que ele tem com os ditadores da América Latina, ditadores socialistas, que inclusive daqueles países onde são produzidas as cocaínas e as drogas que entram pelas fronteiras gigantescas do Brasil. É impossível vigiar tanto a fronteira na floresta, como por exemplo com a Bolívia, onde Evo Morales, o parceirão do Lula, né, é um ditador, também na Colômbia, também na Venezuela, enfim, é muito difícil segurar, e isso sempre foi um problema de todos os presidentes da República, porque a fronteira é gigantesca, são milhares e milhares de quilômetros de fronteira, e os bandidos entram pelas fronteiras, e o Lula, enquanto presidente, fortaleceu as parcerias com esses ditadores, levando o nosso dinheiro para lá. Ele não soube se defender, ele não tem defesa realmente. Durante o debate ele não soube se defender dessas acusações, nem da sintonia que ele tem e do apoio que ele tem de bandidos armados, como por exemplo o Comando Vermelho, onde ele esteve. Inclusive ele disse no debate que ele é o único candidato que pode entrar numa favela cheia de traficantes sem precisar de colete à prova de bala. Ou seja, ele ali assinou a confissão de que ele é amigo dos bandidos, porque realmente, né, só ele mesmo pode entrar lá, porque a polícia não pode, o Bolsonaro não pode, a não ser que esteja com o colete à prova de balas, porque é um lugar, um campo minado para quem é pessoa de bem, a não ser que seja morador de lá. E se é morador de lá, da favela, na verdade refém daqueles bandidos. Então os moradores vivem com medo dos traficantes, principalmente agora, quando a polícia militar é impedida de entrar lá dentro. Então, acabou a campanha do PT, acabou a eleição, depois desse fato aí. 2 fatos seguidos. Ontem o debate vencido por Bolsonaro e hoje esse atentado à vida de Tarcísio de Freitas. Eu volto a qualquer momento trazendo para vocês mais informações. José Roberto Azambuja, jornalista há mais de 20 anos aqui em Brasília.